Amém. Eis-nos aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus, trazendo o estudo, e louvamos a Deus por você estar aqui junto conosco, nesses tempos onde não podemos estar juntos presencialmente, mas cremos que a graça de Deus nos tem sustentado e nos tem amparado. Quero ler no Salmo 28, versículo 6 ao versículo 9. Nos diz uma preciosa verdade, salmo que Davi escreveu e assim ele pôde expressar. Salmo 28, versículo 6 ao versículo 9, diz assim: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Assim, Davi pôde dizer e bendizer a Deus, porque esse Deus era um Deus sempre presente, um Deus no qual ele podia confiar e crer que os seus muitos benefícios de fato estavam sobre sua vida. Vamos orar pedindo para que Deus possa estar em nosso meio, esse tempo possa ser precioso na nossa vida, Deus possa trazer a edificação e toda a graça sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos, agradecemos pelo dia que o Senhor nos proporcionou, pelo teu cuidado, e sabemos que ao longo desse dia a tua misericórdia foi constante sobre nós. E ao final desse dia podemos comprovar que a tua fidelidade nos sustentou. Ó Pai, assim os nossos lábios declaram a tua bondade, o teu cuidado para conosco. E agora que estamos aqui, nos reunidos, ó Pai, por meio deste canal, peço que a tua bênção, o teu favor, seja sobre cada um de nós, ó Pai, que possamos tributar honra e glória ao teu nome, e tudo quanto vamos vivenciar aqui seja aceitável na tua presença, possa honrar e glorificar o teu nome, tudo quanto vamos realizar, e a nossa vida seja fortalecida no Senhor. Assim oramos em Cristo e para a sua glória. Amém e amém. Vamos cantar um canto que fala da bondade do Senhor. Diz: celebrai com júbilo ao Senhor, porque Ele é bom. E não somente porque Ele é bom, mas Ele disse que um dia voltaria para nos levar, para nos abençoar. Cante comigo, Salmo 100, depois Ele voltará. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua
voltará. Oh, aleluia, para me levar. Amém, amém, que bom. Eu quero dar continuidade ao nosso estudo esse que vamos prestar a conhecer um pouco mais da vontade de Deus sobre a nossa vida, e quero falar um pouquinho sobre áreas duvidosas. Quando a gente fala áreas duvidosas, são áreas que a gente fica sem saber o que a palavra de Deus diz ou não diz. E é nesse sentido, então, que eu queria olhar especificamente para um texto base, né? E diante desse texto poder estar, sobretudo, a gente poder estar orando, avaliando, né? E fazendo as opções, onde a palavra de Deus nos concede o seu favor e a sua graça sobre a nossa vida. Por isso, então, é importante olharmos e estarmos bem dispostos e compreendendo o que Deus espera de nós. Na próxima semana a gente deve concluir essa série de estudos sobre a vontade de Deus. E a minha oração é para que, de fato, diante de um tema tão vasto, o nosso coração, a nossa mente se renda, sim, à vontade e ao querer de Deus. Por isso, peço a Deus que, de fato, o nosso coração se encontre cativo, a nossa mente cativa, o nosso coração seja como uma boa terra, para que aquilo que vamos olhar aqui, não somente para esse texto de Romanos, capítulo 14, mas alguns outros textos eu quero olhar. Paulo, diante dessa carta, é uma carta muito preciosa. Uma carta onde ele trabalha muitas verdades teológicas de uma maneira muito profunda. E algumas dessas verdades a gente conhece um pouco, né? E aí, diante daquilo que ele apresenta, ele pede para que, de fato, a nossa vida seja de conformidade com essa palavra. Romanos, os 12 primeiros capítulos, nos fala, ele vem tratando, vamos dizer assim, de uma maneira não prática, né? Ele vai trabalhando, vamos dizer assim, a parte teórica, né? Os 11 primeiros capítulos, e aí a partir do capítulo 12, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, diante de tudo que ele ponderou até aqui, ele diz, então eu quero pedir para que vocês vivam essa nova vida. Ele vai pontuando algumas dessas realidades diante daquilo que ele já colocou. O que esses 11 capítulos, na prática, como deve ser vivenciado, tá? E aí no capítulo 14, nós vamos ver aqui algumas coisas sobre tolerância, sobre a liberdade que temos, né? Como devemos usar essa liberdade ou não. Mas deixe-me trazer alguns esclarecimentos antes propriamente a gente ver algumas coisas que precisamos. O primeiro delas precisamos reconhecer, né, que há diferentes opiniões no corpo de Cristo e respeitar as divergências existentes onde a palavra de Deus não é clara. E aqui, irmãos, esse eu acho que é o estudo talvez mais, não vou dizer complicado, mas é o estudo que a gente precisa, de fato, estar debaixo do temor e da orientação de Deus. Algumas situações onde vemos que há diferentes opiniões sobre várias áreas, como se deve evangelizar, como se deve conduzir uma igreja, como que é uma escola dominical. E aí então há diferentes realidades, opiniões porque a palavra de Deus não fecha a questão em muitas coisas, né? Deixe-me dar um exemplo sobre culto. A maioria das igrejas presbiterianas é 1 hora, 1 hora e meia
tem toda uma liturgia, não se passa, o pastor prega em média meia hora, um pouco mais, um pouco menos. Diante disso, então, a gente tem essa situação. Porém, se nos compararmos com os irmãos africanos, lá na África, nós vamos ver que o estilo lá é totalmente diferente. O reverendo Ronaldo Lidório, ele conta da sua experiência, onde os trabalhos não duram em média 1h30, geralmente são mais de 4 horas, alguns cultos. O pastor prega, né? Diz ele, quando o pastor não está muito inspirado, prega 1h30, né? Então são situações onde não tem questão, tem que ser tanto tempo. Porque se fôssemos olhar por esse lado, nós estaríamos totalmente distante do modelo da igreja de Atos dos Apóstolos, onde eles se reuniam diariamente, onde algumas práticas que lemos ali no livro de Atos seria então algo que estaríamos distantes. Então não seríamos uma igreja bíblica, pelo contrário. Então a palavra de Deus dá essa liberdade. Então, pensando na vontade de Deus, como então entender toda essa realidade? Então a gente precisa reconhecer que tem diferentes opiniões, pontos de vistas. Lógico que todos eles têm que estar embasados na palavra. Onde a palavra de Deus não fecha a questão, eu não devo impor nada. Então eu devo respeitar, né, as diferenças, as divergências, onde a palavra de Deus não é clara. Se a palavra de Deus é clara, irmãos, então não há o que discutir. A Bíblia foi muito clara, então sigamos a recomendação. Se não há nada tão claro, tão definido, então temos essa liberdade de praticar e desenvolver algumas coisas. Um outro esclarecimento, o segundo, né, que a gente precisa aprender, precisamos aprender a distinguir entre os mandamentos de Deus e as questões sobre liberdade cristã. E muitas vezes a gente coloca algo como mandamento de Deus, aonde de fato não é mandamento de Deus. É apenas um jeito que se fazia, um procedimento que se realizava, e então faz-se diferente. Isso me faz lembrar de uma ilustração de um senhor que cuidava na ferrovia, nos trens, né? E ele aprendeu de toda vez que o trem parava, saía com um martelinho de ferro e ia batendo nas rodas dos trilhos, né? Dos trens. Ele estava já para se aposentar e ia passar isso para o outro que estava. E ele foi ensinando toda a rotina. E aí chegou esse momento de falar, olha, quando o trem chegar, você deve pegar o martelinho e ir batendo nas rodas. Aquele jovem, aquele novo funcionário disse, mas ok, mas qual que é a finalidade disso? Ele queria entender. Aquele senhor, já para se aposentar, disse, olha, eu sempre fiz isso e nunca questionei, por que você quer questionar? Isso mostra então que muitas vezes fazemos as coisas simplesmente por fazer, porque houve num momento que aquilo era necessário se fazer, mas depois não. Então, aonde a palavra de Deus diz não é claro, então, meus irmãos, né, devemos ter liberdade de, né, tanto em questão de horário, né, mais um exemplo, escola dominical, tem que ser sempre às 9 horas? Não. Tem irmãos, né, que realizam 11 horas, tem gente que faz escola dominical no domingo à noite. Enfim, não há uma realidade que a gente feche questão, porque a Bíblia de Deus não é clara, não tá? Você não vai encontrar em lugar nenhum diz escola dominical deve ser sempre feita às 9 horas. Não. Deus quer que nos reunamos para estudo da palavra. Quando? Não. Grupos menores, grupos maiores, em casas, no templos, enfim. A palavra de Deus não fecha a questão com relação a essa realidade. Tá bom? Então precisamos entender. É mandamento de Deus? Vamos cumprir. Há alguma coisa que nos traz a liberdade de fazer, agir diferente? Isso tudo nós vamos ver, deve estar debaixo do temor de Deus, tá bom? Então, algumas perguntas
três, pelo menos, que eu quero fazer aqui com você, antes propriamente de entrar no capítulo 14, ok? Que vão nos ajudar em algumas coisas. Perguntas essas não somente retóricas, mas que nos desafiam, né? Então, primeira delas é: você é capaz de discordar de alguém sem, contudo, rejeitá-lo? Porque muitas vezes a gente discorda da opinião e rejeita junto com esse pacote a pessoa, porque ela pensa diferente, porque ela age. Quer ver um exemplo que a gente faz muitas vezes? Imagina pensando em time de futebol. Cada um tem o seu preferido, cada um torce e tem o seu clube que investe, ama, né? Então todo mundo agora, por achar que o seu time é melhor e o outro é pior, a gente vai viver assim? O interessante é que em Cristo, aqueles discípulos que tinham opiniões diferentes, inclusive políticas, você tem Simão Zelote e você tem Judas, você tem os discípulos, né? Cada um tendo uma visão da sua realidade, e em Cristo todos eles estão juntos, apesar de pensarem diferente. Então, primeira coisa é a gente discordar da opinião, sim, mas sem rejeitar a pessoa. Dizer, olha, isso não está certo. E é o princípio bíblico que o Senhor faz conosco, Deus, né? Deus nos aceita, mas Ele não aceita muitas vezes o meu e o seu estilo de vida. Estilo de vida pecaminoso. Então, mas Deus me ama. Mas muitas vezes o meu modo de falar, o meu modo de agir, Deus não aceita. Então, pegando essa realidade de que Deus me aceita e me ama como eu sou, devemos entender isso com o nosso próximo, assim como o Senhor fez conosco, né? O Senhor diz, olha, eu não aceito esse seu estilo de vida. É o que vemos nos profetas. Os profetas vêm, dizem para o povo, mas o povo continua sendo amado por Deus, sendo alvo da sua graça. Esse, então, é o nosso desafio também. Pessoas discordam de nós, têm preferências. Então, o que temos que fazer? Opa, aquela pessoa tem uma história, tem toda uma vivência que eu devo procurar entender. Ele gosta daquela comida, torce para aquele time, enfim, diferentes, mas eu não posso rejeitar e menosprezar a pessoa. Então, devemos ter o desafio de, discordar da opinião de alguém, de alguma situação, sem, contudo, rejeitar a pessoa. É difícil? Com certeza é muito difícil. Não é fácil. Tá? Uma outra pergunta é: você poderia listar pessoas com as quais você tem divergência? Isto é, se na primeira pergunta você, né, agora leva você a pensar quem são essas pessoas. Você pode colocar no papel, peraí, tem essa pessoa, fulano, ciclano, que a gente pensa diferente, e colocar. Por que isso é importante? É importante para que a gente possa avaliar e aos pés do Senhor pedir a orientação de como nos relacionarmos. Por isso temos que ter essa condição de colocar, não, fulano discorda de mim, eu penso diferente dele. Tá, mesmo pensando diferente nessas opiniões, nesse ponto, naquele outro, será que a gente continua a aceitar a pessoa, não rejeitar essa pessoa? Então, somos desafiados a colocar, não, são essas pessoas. Porque é muito bom conviver com as pessoas que pensamos de uma maneira muito igual, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes vai haver divergência. A última pergunta, para que a gente possa pensar um pouquinho, é: conforme Romanos, e aqui Romanos capítulo 14, versículo 10, que diz: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E a pergunta é a seguinte: quais são as duas coisas que não devemos fazer às pessoas, aquelas pessoas com as quais discordamos, conforme esse versículo aqui? Vejam, duas coisas: não julgar e não desprezar. Porque Paulo diz, por que você julga? Por que você despreza? E aqui então é a grande realidade. Nós
Julgamos. Julgamos os outros inferiores. Julgamos que o nosso time é melhor e o outro inferior. Julgamos que a nossa comida é melhor e a outra comida é pior. E por aí vai. Nós julgamos e chegamos a desprezar. Desprezo. Então Paulo vai dizendo, olha, temos opiniões diferentes, sabemos quais são essas pessoas pelas quais temos divergência, e ele diz, então, a realidade é, não julgue, não despreze, porque quem vai fazer isso, ele diz, é Deus. E quando estivermos diante dele, diante do seu tribunal, ele sim que é capaz de julgar, de separar, como diz a palavra, o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos. Né? Deus é quem tem essa condição. Mas se não é dessa maneira, então precisamos sim estar atentos. Não julgar, não desprezar. Às vezes desprezamos, julgamos. E vejam, Paulo não está escrevendo isso para gente do mundo, não, para gente ímpio. Está escrevendo dentro de um contexto de uma igreja. Então havia irmãos que julgavam de uma maneira incorreta. Havia irmãos que desprezavam e não tinham consciência dessa realidade. Muito bem, vamos seguir, vamos olhar um pouco mais, eu já iniciei aqui nessa pergunta, mas vamos olhar um pouco mais detalhado para este capítulo 14 de Romanos. E eu quero trabalhar com algumas perguntas que a gente possa responder, pelo menos 4 delas que podem nos orientar. A primeira delas é a seguinte, pensando propriamente neste capítulo de Romanos. Quais são os 2 tipos de pessoas mencionadas nesse versículo 1 ao versículo 4? Se você olhar com um pouco mais atenção e ler aí, você vai perceber que ele está dizendo que um é fraco na fé, débil na fé, e o outro, né, é o que se julga melhor do que o outro. Então, nós sempre temos essa, e Paulo vai trabalhando, tem 2 tipos de pessoas, um que se julga e o outro que é fraco na fé. E aí ele vai trabalhando a realidade de que mesmo havendo esse tipo de gente mais madura e gente não tão madura, nós não podemos desprezar, porque Paulo vai falando, fazemos parte de um corpo. Em Coríntios, em alguns outros, lá em Efésios, ele vai falar da realidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. E aí a gente não despreza o nosso corpo. Pode ser algo pequenininho, né? O dedinho, ninguém, coisa e tal. A gente cuida de tudo. Né? A gente não quer perder nada do nosso corpo. Então damos valor a todo o nosso corpo. E aí ele está dizendo, tem gente que se julga melhor. Vamos pensar no corpo nosso. Imagine então os olhos. Geralmente os olhos sempre recebem elogios, né? Olha que olhar bonito aqui, né? Mas interessante que o ouvido, eu nunca vi ninguém elogiar uma orelha. E aí pense se esses órgãos tivessem como se falar uns com os outros, né? E aí o ouvido se rebelasse dizendo, já estou cansado de ouvir só dos outros. Eu estou cansado de ouvir só bem dos olhos, mas ninguém nunca me elogia. Eu acho que aqui eu já estou entrando lá nessa compreensão do corpo de Cristo, mas pense na nossa vida cristã, alguns dizem, não, aquele irmão não sabe orar, aquele irmão toma atitudes erradas. Queridos, ele está dizendo, tem gente que de fato, tem um pouquinho mais de maturidade. E aí ele vai dizendo aqui com relação ao que estava acontecendo sobre comer ou não comer, né, carne sacrificada a ídolos. Né? A questão era que havia aquela oferenda, sobrava muita carne, e aí o que se fazia? Vendia aquelas carnes baratas, e aí quem era novo na fé dizia, mas vai comprar carne sacrificada a ídolos, né? Então tinha essa questão, a Bíblia, nessa questão, Paulo vai dizendo, ele não fechava questão em relação a isso. Por isso, então, ele está dizendo, tem 2 tipos de pessoas na nossa vida também. Há sempre 2 tipos, 2 lados, né?
Tem aqueles que são de tal partido, de direita, outros são de esquerda, e aí tem aqueles... Mas geralmente se divide em dois blocos. Um pouquinho das ramificações da direita, da esquerda, e por aí vai. Né? Bom, segundo, conforme versículo 5, a pergunta é: em questões duvidosas, cada um deve desenvolver suas próprias convicções. Suas próprias convicções. Diz aqui: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Paulo está dizendo, olha, cada um olha assim e diz, todos os dias desses dias aqui, vamos pensar nessa situação que estamos vivendo, de reclusão, de estar em casa, todos os dias são iguais, não tem nada diferente. Talvez para outros vai dizer, poxa, cada dia tem uma situação nova que eu tenho vivenciado e aprendido. Vejam, cada um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais. Então, ele está dizendo, mas cada um tem a sua opinião definida, bem definida. Então, devemos ter, qual que é a nossa opinião, qual que é a nossa convicção sobre aquele assunto? Lógico que esse assunto, em relação à palavra de Deus, é ela que vai nos nortear. Lembram dos primeiros estudos, onde começamos a falar sobre a vontade de Deus está aqui na sua palavra, começamos a conhecer por meio de conselhos, de conselheiros. Então, da mesma maneira, aqui é difícil eu ter uma opinião. Então, cada um de fato tem a sua opinião bem definida, é o que Paulo está dizendo. Questão duvidosa, se aquele dia foi melhor ou pior, se você perguntar para um fazendeiro num dia de chuva, ele vai dizer, que bênção foi esse dia. Mas se você perguntar para alguém que gosta de praia e de sol, vai dizer, que dia ruim. Assim como se tiver um dia de sol, você vai dizer, vou para a praia, vou curtir o clube, vou fazer muita coisa. Ou, né, dependendo do fazendeiro, vai dizer, puxa, tá muito sol, minhas plantinhas não vão aguentar. Então, cada um tem a sua opinião bem definida sobre o que Deus quer, sobre a vontade de Deus. Em áreas, lógico, onde a Bíblia não é clara, temos a liberdade de termos a nossa opinião. A terceira pergunta. Em qualquer questão duvidosa, o crente deve agir pelo amor. Cada um vai distinguir, né, se aquele dia não foi dia, né, e tudo mais. Distingue entre dia, deve fazer para o Senhor, mas diz o versículo 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Isso é, o amor fraternal. O que deve nos mover em questões duvidosas? Aquele amor, aquele irmão vai ficar chateado, vai se escandalizar, a sua fé vai se enfraquecer, né? Eu vou magoá-lo. Então ele está dizendo, a motivação, a Bíblia não é clara, mas o que eu vou agir, como eu vou realizar, vai ser prudente. Aquele irmão vai se sentir parte do corpo ou vai se sentir deslocado? São questões. Lógico que eu estou pulando algumas outras considerações porque o tempo não nos permite. O texto, de fato, é muito amplo e traz muitas riquezas, mas eu estou dando um parecer para que a gente possa focar nessas áreas onde a Bíblia não é tão clara, né, em algumas situações, e como eu e você devemos ter uma opinião bem definida. E ao ter essa opinião bem definida, o que vai balizar se eu vou continuar agindo daquela maneira ou não, é o fato do meu amor fraternal para com aquele irmão, para com aquela irmã. Tá? A última, pensando nesse capítulo, e depois disso eu quero olhar para alguns outros textos, é o reino de Deus deve ser o que dirige tudo o que fazemos. E aí o versículo 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que ele mostra para nós? Que o reino de Deus é muito mais do que a gente procurar definir. A questão aqui era comida e bebida. Mesma coisa. Devo ou não devo comer? Devo ou não devo beber? Cada um tem a sua opinião definida. A questão, pensando, se o meu irmão vai ficar triste, eu não estou agindo com o amor fraternal.
E aí ele amplia dizendo, olha, o reino de Deus é que deve ser levado em conta. O reino de Deus. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida. Não se reflete em coisas materiais. Mas ele diz, olha, o reino de Deus é trazer justiça nos relacionamentos, é trazer paz, é trazer alegria. São valores e são situações que vão muito mais além do que a minha própria realidade. Porque quando eu falo de comida e bebida, parece que somente é o meu próprio interesse que está em jogo. Mas ele fala, o reino de Deus, a prioridade de Deus não é somente dar comida e bebida. Lembram lá de João, quando o Senhor multiplicou? E teve um momento lá que ele disse, vocês estão procurando apenas por causa da comida. E ele diz, olha, vocês não devem procurar a Deus apenas por causa das necessidades. Apesar do próprio Senhor dizer que devemos orar pelo pão de cada dia, sim. Mas ele diz, a prioridade e o foco não é simplesmente, Senhor, dá-me saúde nesses tempos, Senhor, olha, eu vou ficar desempregado. Sim, mas a realidade é que o reino de Deus tem outros valores muito maiores que eu e você devemos estar atentos. Por isso, o reino de Deus é muito mais do que essas coisas. Então, diante disso, há 7 coisas que eu queria olhar para algumas passagens bíblicas, seja essa aqui, deste livro, de alguns outros, onde Paulo nos traz umas orientações para que a gente tenha como seguir e tomar decisões corretas. 7 coisas eu queria trazer para a gente. Primeira decisão é seguir o exemplo de Cristo. A decisão de fazer a vontade de Deus diante disso aqui deve nos levar o quê? A primeira decisão é vou seguir o exemplo de Cristo. O que Cristo ia fazer? Tem um livro, né? Em Seus Passos, que faria Jesus. Trabalha essa realidade do evangelho social, onde havia pessoas que estavam carentes. Se fosse Jesus, como é que ele ia agir, como é que ele ia se portar? Eu e você somos chamados a tomar essa decisão. Diante dessa situação, onde a Bíblia não é tão clara, o que eu e você precisamos fazer? Bom, seguir o exemplo de Cristo. Entender que o reino de Deus é maior, ser motivado a fazer as coisas por amor. Então diz aí Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher. Isso é, olha, vem cá, vamos deixar essa divergência de lado, essa discussão de lado. Vamos pensar um pouco na realidade do que Deus quer de fato para a nossa vida. Vamos pensar no reino de Deus. Vamos pensar nessa realidade onde Deus, né, a vontade dele deve ser cumprida. Deus não foi claro em algumas questões, né, a gente pensa diferente, mas vamos pensar, vamos nos acolher, vamos de fato trabalhar essa mutualidade. O Senhor fez isso. O Senhor acolheu, por isso Paulo lembra que nós devemos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Isso para a glória de Deus. A segunda decisão nossa deve ser, diante da vontade de Deus, a minha atitude, essa decisão deve ser motivada pelo amor. Nós já falamos lá do amor fraternal e eu quero ressaltar mais um pouco ainda, que novamente no capítulo 14, versículo 15, ele diz: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Estou seguindo o exemplo de Cristo que se entregou por causa daquele irmão, e eu e você somos chamados. Por causa dessas situações, a decisão é motivar, tomar as minhas decisões motivada pelo amor. E nem sempre às vezes é fácil, porque às vezes o nosso amor é interesseiro. Esse amor aqui é o amor ágape. Não é o amor de interesse. O amor ágape traz essa intenção de eu fazer sempre o bem, de eu acolher, independente de receber o mesmo benefício em troca. Por isso a Bíblia chama esse relacionamento de aliança. Aliança. Diferente de contrato. Contrato é você redige um contrato pensando no aluguel, a pessoa cumpre a parte dela, eu cumpro a minha parte por ter alugado aquele imóvel, e se tudo
Se ambas as partes estiverem fazendo corretamente o que foi acordado ali, tudo bem. Se alguém não fizer o que foi acordado, é desfeito o contrato, cancela seu aluguel e por aí vai. E isso não é o que o Senhor faz conosco. O Senhor faz uma aliança. E essa aliança é o seguinte, Deus diz, olha, vamos fazer, né, um pacto aqui. E aí ele diz, mesmo que você não cumpra, eu vou cumprir a minha parte. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não cumpro. Por isso que a aliança que usamos simboliza, mesmo que o meu cônjuge não cumpra a sua parte, eu sou desafiado a amar como Cristo me amou, eu devo amar. Por isso ele diz, a minha decisão deve ser motivada não simplesmente pelos meus interesses, mas se Cristo morreu, né, essas questões não podem separar, mesmo porque a Bíblia não é clara. Você pode sim agir de uma maneira que a Bíblia não deixa muito clara e bem definida, mas devemos estar atentos. Terceira decisão é perguntar, aquilo que eu vou realizar convém? Diz 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. E é permitido. A Bíblia não foi clara, não disse, é pecado. Né? Não pontuou nada. Porém, a questão que Paulo levanta é, eu posso todas as coisas. Mas ele diz, nem todas são saudáveis. Nem todas, de fato, convêm. Nem todas, de fato, edificam. Por isso, a decisão se eu vou agir daquela maneira ou não, em áreas duvidosas, é convém. Olha, seguir o exemplo de Cristo, a minha motivação deve ser pelo amor e convém. Vai ser bom. Você conhece aquela história lá das três peneiras, né, que o sábio vai perguntando? É mais ou menos isso. Você vai perguntar, convém? Vai trazer algum benefício? Não vai? Tá? Quarta decisão. Se eu vou tomar essa decisão, é perguntar, é lícita e proveitosa? 1 Coríntios 10, 23 diz, é verdade que todas as coisas são permitidas, mas nem todas são boas para nós. É verdade que todas as coisas são permitidas, mas nem todas contribuem para o nosso crescimento espiritual. Quer dizer, vou perguntar, é válido? É permitido? É. Mas tem proveito? Vejam, quase igual ao que falamos de convém. Convém? É proveitoso? Eu estou te dando elementos bíblicos para que você possa, em áreas duvidosas, ao tomar a decisão, estar agindo sem pensar somente em si, mas pensando no reino de Deus e no próximo, e numa realidade que se edifique. O quinto é esse texto que diz, portanto, se vocês estiverem comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nunca façam nada que possa levar os judeus, aqueles que não são judeus, ou a igreja de Deus a pecar. Eu faço a mesma coisa. Procuro agradar a todos em tudo que faço. Não busco o meu próprio interesse. Procuro fazer o que é melhor para todos e faço isso para que eles possam se salvar. Paulo disse isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 a 33. Um pouquinho diferente, mas essa versão, mas dá-nos a ideia. Eu vou fazer tudo para a glória de Deus. E ao fazer tudo para a glória de Deus, Deus é glorificado quando vidas são alcançadas, vidas são salvas. Por isso ele diz, faço tudo isso para que essas pessoas sejam salvas. Isso é, então, eu tenho dúvida em alguma questão, eu vou tomar aquela decisão, eu devo fazer para a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada para que as pessoas sejam salvas e alcançadas por sua graça. Será que isso está acontecendo? Será que em áreas duvidosas eu tenho esse cuidado? Ao glorificar a Deus, é que pessoas... Então ele diz, eu não procuro o meu interesse. Ele diz, Paulo, se alguém poderia confiar na carne, eu poderia muito mais. Porém, não é bem assim que ele trabalha. A sexta decisão.
agradar somente a mim ou faz tropeçar o meu irmão? Essa decisão. Agrada a mim ou o irmão vai cair? Diz essa passagem. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os que são fracos, devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Que cada um de nós procure agradar os outros para o bem deles, a fim de ajudá-los a crescer na fé. Nem mesmo Cristo viveu para fazer o que lhe era agradável. Assim como as Escrituras dizem, as ofensas daqueles que ofenderam o Senhor caíram sobre mim. Romanos capítulo 15, versículo 1 a 3. Isto é, o que eu vou tomar a decisão agrada somente a mim e faz tropeçar o meu irmão? Que às vezes, né, aquela minha postura, aquela minha atitude, Deus não vai me recriminar. Porém, se aquela atitude faz o irmão tropeçar ou agrada somente a mim, não tem o benefício e a visão da compreensão do reino de Deus, né? Não consiste em comida e qualquer coisa, está errado. Então a minha decisão deve ser pautada também nessa realidade. Agrada somente a mim e faz tropeçar o irmão. A última é, meu coração me condena ou não? Diz Romanos 14, 22. Assim, seja qual for tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda com convicção entre ti e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Só eu vou fazer aquilo, mas o meu coração, o Espírito Santo, ele me dá paz naquela decisão. Então, apenas algumas questões para que a gente possa tomar a decisão correta. São versículos que nos levam a ponderar que em algumas áreas duvidosas, de fato é muito complicado. E aí precisamos, nesse momento, de fato, ter muita intimidade com Deus. Uma vida de oração, falar, Senhor, eu sei que o Senhor, né, não fala contra, mas isso que eu vou fazer, isso que eu vou realizar, vai contribuir para o teu reino, vai fazer com que o meu irmão caia da fé. Né? Então, se Deus nos dá paz, nos dá segurança, se o nosso coração não nos condena, né, podemos saber que de fato Deus nos tem dado da sua graça. Por isso, então, eu quero, caminhando para a nossa conclusão, deixar aqui 5 desafios para você. 5 desafios para nós. São desafios que a gente poderia colocar, não somente esses 5 desafios, mas alguns outros. E aí você pode ter a liberdade de colocar. Eu coloquei alguns aqui para que possam nos ajudar, nos orientar, para que diante dessas questões duvidosas sobre a vontade de Deus, a gente possa, talvez pensando diferente naquilo que Paulo diz no versículo 1 de Romanos 14, né? Acolhei o débil na fé, algumas situações nesse sentido. Então, qual o primeiro desafio? O desafio é, será que eu preciso pedir perdão para um irmão que ofendi? Um irmão que eu pensava diferente, eu discuti opinião e acabei de fato magoando. Acabei de fato ofendendo meu irmão, pessoalmente. Será que eu preciso, em oração, Senhor, aqui eu fui além. Eu não só discuti as ideias, as opiniões, mas eu acabei ofendendo com palavras, com um jeito de falar, com um olhar, com desprezo, julgando. Porque a gente pensa que o desprezo e julgar são coisas que a gente manifesta falando, né? Às vezes não é bem assim. Às vezes é uma maneira que nosso corpo reage, já demonstra esse desprezo, já demonstra esse nosso julgar para com o nosso irmão. Mas a gente precisa chegar para esse irmão e pedir perdão, não desculpa. Meu irmão, me perdoe, não agi certo, julguei, e voltar a caminhar juntos. Segundo, será que eu preciso parar de julgar meu irmão? Porque muitas vezes fica naquela rotina, ficamos julgando, e quem é juiz é Deus. Será que preciso de parar de julgar meu irmão, minha irmã?
Terceiro, será que eu preciso levar a sério a minha responsabilidade como membro no corpo de Cristo? Não estou falando membro de igreja, estou falando nós fazemos parte agora do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, cada um de nós contribui para o crescimento, para o fortalecimento. E será que ao achar que aquele irmão é fraco na fé, que aquele irmão eu estou julgando e desprezando, será que eu estou contribuindo para que o corpo de Cristo se fortaleça e cumpra o seu papel, pensando no reino de Deus aqui? A igreja tem um propósito, reino de Deus, somos chamados a isso. E aí será que eu preciso levar a sério a minha responsabilidade de parar de julgar, né? de ser um membro que de fato contribua, que veja o reino de Deus, que haja com amor? Quarto, será que eu preciso receber e amar meu irmão, mesmo que não concorde com ele? Desafio, né? Eu tenho que amar. Agora, como que amamos, irmãos? Amamos com palavras, com gestos, com atitudes. Na carta, a Bíblia diz, né, devemos amar não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Então eu preciso receber, meu irmão, desafio. Penso diferente, mas preciso, mesmo não concordando, demonstrar amor, vivenciar esse amor. E quinto, eu preciso cuidar. Será que eu preciso cuidar para que minha liberdade cristã não seja uma pedra de tropeço para os mais fracos na fé? É verdade, né? Ou você já tem um conhecimento de que isso aqui não é errado, você pode agir assim. Mas será que ao pensar e agir dessa maneira, não estamos trazendo enfraquecimento do corpo? Às vezes isso acontece, né? E precisamos então estar atentos a essa realidade. Estar muito atentos. Então, será que eu preciso? Então, diante desses desafios, são 5 que coloquei aqui, outros você poderia de fato listar. Então, sobre questões duvidosas, há essa realidade. Aqui, com certeza, nesse capítulo 14, algumas outras passagens poderiam nos ajudar, mas tempo nos falta para abordar alguns outros aspectos importantes, sim. Mas esses eu julguei importantes e fundamentais para esse nosso momento agora. Entender que não devemos julgar, desprezar, menosprezar o irmão, mesmo que sejamos mais maduros espiritualmente, que bom, e ao ser maduros, vamos agir de uma maneira diferente. Não é assim para os pais para com os filhos? Os pais devem ser maduros quando a criança diz, não gosto mais de você, você é feio, né? Tem aquelas coisas de criança. Nós como maduros não vamos ficar cheios de milindres. Meu filho disse que não me ama, que eu sou feio, que eu não... Não, meu irmão, nós somos maduros, né? Então nós ensinamos para as crianças. Da mesma maneira, no relacionamento cristão, devemos ser maduros e entender que algumas coisas podemos deixar para lá, podemos abrir mão, não é? Não é assim muitas vezes quando temos filhos pequenos? O que fazemos? Gostamos de ver filmes, mas fazemos o quê? Deixamos de ver filmes para ter convivência com os nossos filhos. Gostamos de praticar algum esporte, mas reduzimos aquele tempo para passar com os filhos. Isso é sinal de maturidade. Na vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Por isso oro para que em áreas duvidosas e difíceis, Deus lhe conceda graça e sabedoria para caminhar debaixo do favor de Deus. Tá bom? Próxima semana é o nosso último estudo sobre a vontade de Deus. Eu quero falar sobre a vontade de Deus e as provações. Provações. Difíceis, né? Provações. Mas eu quero terminar. Talvez muitas outras coisas poderíamos estar falando. Mas eu quero concluir essa nossa série de estudos falando sobre esse tema, a vontade de Deus em meio às provações que temos. Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa, nessas áreas tão difíceis e duvidosas, trazer a sabedoria e o discernimento à sua vida. Tá bom? Vamos cantar. Eu quero
Eu quero cantar, terminando esse nosso momento aqui, um cântico que diz: queremos dar-te glória e louvores. Queremos dar-te glórias e louvores, levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glórias e louvores, levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Queremos dar-te glórias e louvores, levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Queremos dar-te glórias e louvores, levantamos nossas mãos, exaltamos-te, ó Deus. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande é o Senhor, grandes seus milagres são, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Damos glórias ao nosso Deus, grandioso de fato Ele é. Peço desculpa aí, tivemos um pequeno probleminha aí na transmissão no Instagram, né, no começo, mas acho que foi tudo resolvido aí, tá? Obrigado pela sua generosidade em compreender, mas que bom que você, do modo geral, pôde nos acompanhar aqui. Obrigado aí pelos irmãos da família central, da Igreja Presbiteriana. Deus abençoe, Deus conceda uma noite de descanso, Deus nos dê da sua graça, e que nesses dias que estamos começando a voltar à rotina, não relaxemos dos nossos cuidados, né? Que precisamos ter, né? Estamos voltando de pouco em pouco, mas com toda a graça e temor de Deus. E estamos vendo, inclusive, se nesse domingo agora a gente vai conseguir se reunir, o conselho está conversando ainda, né? Quando a gente vai voltar, mas lá no grupo do WhatsApp a gente anuncia lá quando que a gente volta de fato, e vamos celebrar a ceia, como é que a gente vai fazer, a gente vai trazer as orientações para você, mas continue orando aí para que Deus nos abençoe, tá bom? Também os irmãos, os amigos distantes, bom, Deus abençoe vocês aí nas suas lutas, Deus continue a guardar e amparar a vida de cada um, tá? E fica aí o desafio, né, para você se inscrever lá no YouTube, né? Se inscreve lá, né? Se a gente conseguir 1000, a gente consegue, né, transmitir por lá, e a qualidade é muito boa, né? Então é isso que queremos, mas precisamos ter 1000. Então fica aí o desafio, né? Se você já se inscreveu, muito obrigado, né? Mas de repente divulgue para alguém que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E se você souber de alguma igreja presbiteriana, vai lá, se inscreve, né? Com certeza vai estar ajudando para que esses irmãos, essas igrejas, possam também transmitir com qualidade os seus trabalhos, os seus cursos, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. Eu quero cantar o último que você conhece, Alfa e Ômega. Tu estás assentado, e Ele sempre estará reinando soberanamente sobre tudo e sobre todos.
espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus nos conceda graça, paz, saúde e misericórdia nesses dias. Deus abençoe. Fique em paz.